E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bem? Espero que sim. Mais um dia, mais uma oportunidade de entendermos mais. E hoje eu quero falar a respeito de um homem que, com sua simplicidade, com todo o seu entendimento, nos fez entender o caminho. E eu quero conversar um pouco hoje sobre Jesus Cristo, nosso único, suficiente Salvador. Jesus Cristo é o nosso caminho, Jesus Cristo é a nossa verdade, Jesus Cristo é a vida. Para entendermos quem é Jesus, precisamos conhecer Ele, precisamos saber o que e quem Ele é. Nosso versículo-alvo está em João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderão. Até aqui. A palavra de Deus já deixa bem claro que no início Jesus estava com ele. Jesus era o Verbo. O Verbo que se fez carne, o Verbo que desceu aqui para nos ensinar. Eu estou reparando uma coisa que está acontecendo muito com a sociedade, começando a olhar mais para as pessoas, no sentido de que, se eu for colocar uma porcentagem aí, 85% das pessoas hoje, 90% das pessoas hoje andam reclamando, andam falando das dificuldades. A gente vai conversar com uma pessoa: ai, Igão, tô passando por isso, tá assim, tá difícil, tá tal coisa. Você começa a reparar as pessoas conversando, você começa a ver que as pessoas estão reclamando de tudo aquilo que está passando. Ai, mas o que tem a ver isso? O que tem Jesus tem a ver isso com esse assunto das pessoas ficarem reclamando? Jesus, ele se fez carne. Ele veio aqui na Terra para nos ensinar e para nos provar que somos capazes de obedecer às ordens de Deus. Somos capazes de obedecer tudo aquilo que Deus deixou para a gente. Todo o mandamento que Deus deixou. Todos nós temos um mandamento pessoal. Todos nós temos um mandamento único que Deus deixou para a gente. Toda vez que seguimos esse mandamento, cumprimos o princípio de obediência, nós temos uma vida, não vou falar mais tranquila, mas com mais facilidades. Podemos passar pelas adversidades. Então, o que eu mais estou reparando, as pessoas reclamando, as pessoas falando das dificuldades. Isso é normal do ser humano. Só que nós devemos entender que, se estamos reclamando demais, se estamos falando demais, é porque está faltando alguma coisa na gente. E o que está faltando na gente é seguir o caminho. Às vezes o problema que você está tendo hoje é fruto de algo que você plantou há 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás, 5 anos atrás. E é mais fácil a gente reclamar porque isso é um gatilho do nosso cérebro de não querer resolver. Então é mais fácil a gente reclamar. Só que a partir do momento que temos entendimento de que nós devemos resolver problemas, nós devemos resolver os problemas da nossa vida, nós entendemos a quem nós devemos procurar. Como eu falei, Jesus
o Verbo vivo se fez carne para nos ensinar o caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A dificuldade que estamos passando, se a dificuldade que estamos tendo, a gente só anda reclamando, porque simplesmente não estamos andando com Jesus. Falo isso porque quando temos Jesus, quando temos a consciência de que Jesus está com a gente, nós podemos ficar tranquilos. Nós podemos evitar a preocupação contínua. Porque nós sabemos que os nossos problemas estão na mão dele. E mais uma vez eu bato na tecla. Não tem nada acontecendo comigo, não tem nada acontecendo com você que não seja algo que a gente plantou. Que não seja algo que semeamos. Eu acho muito interessante quando nós vamos plantando sementes ruins, atitudes ruins. O que é uma semente ruim? Qual é uma atitude ruim? Você não respeitar o seu pai, não respeitar a sua mãe. Você ficar mentindo, você ficar brigando com as pessoas. Você não respeita a sua esposa, você não respeita o seu namorado, você não respeita o seu cônjuge. Você não respeita uma autoridade, independente se você gosta dela ou não, você não respeita. Isso é você estar plantando coisas ruins. Quando você está naquela rodinha de amigos falando mal de uma pessoa e aquela pessoa não está lá nem para se defender, você está fazendo um plantio ruim. E aí chega um momento na vida que você fala assim: não, cara, eu vou andar correto, vou andar bem, vou só fazer coisas boas. Legal. Só que muitas das vezes a gente esquece das cagadas que a gente plantou lá atrás. A vida é uma caminhada, não é uma maratona. Não é pra gente correr, é pra gente andar, pra gente caminhar. E a vida é o seguinte: nós começamos no ponto A e vamos para o ponto B. O ponto A é o nosso nascimento, o ponto B é a nossa morte. E nesse percurso, quando decidimos andar corretos, quando decidimos plantar e semear só coisas boas, nós limitamos na nossa vida o ponto A. Só que tudo aquilo que a gente plantou, nesse período a gente precisa colher. O que eu vejo também, conversando com algumas pessoas, a pessoa ela encontra o caminho, ela encontra a verdade e começa a fazer as coisas certas. Ela encontra Jesus e começa a andar no caminho certo. Só que depois ela começa a reclamar: mas está acontecendo essas coisas aqui na minha vida, por quê? Eu acabo explicando: olha, lembra das coisas que você fazia, lembra das atitudes que você tinha com seu pai, com sua mãe, com a sua namorada. O meu relacionamento ele não tá bem, cara. O meu casamento ele não tá bem. Mas você lembra como que você era no seu namoro? É só parar para avaliar. É só pararmos um minuto e ficarmos calados, que a gente vai entender o porquê aquilo está acontecendo na nossa vida. E mais uma vez eu repito: não há nada acontecendo comigo e não há nada acontecendo com você que a gente não mereça. E Deus é tão bom, Deus é tão justo, que tudo que acontece com a gente é para o nosso bem. Tudo. Esses dias eu quebrou os espelhos ali da barbearia. Eu tinha duas opções. Poderia ficar chateado, poderia praguejar, como a maioria das pessoas fazem, como é da nossa natureza fazer, achar ruim. Só que não, cara, eu comecei a rir e agradeci muito a Deus por aquilo. Mas por que você agradeceu? Você é louco? Sim, eu sou louco. Mas eu agradeci pelo fato de que era uma quitação de alguma dívida, cara. Às vezes algo que eu falei de alguém, às vezes alguém que eu xinguei,
Alguma das vezes que minha mãe falou alguma coisa pra mim, eu não quis ouvir. Os meus pais falaram alguma coisa pra mim, eu não quis ouvir. E o fato desse espelho ter quebrado é a quitação de uma dívida. Eu vejo como a quitação de uma dívida. Eu trago pra minha vida assim, que é a quitação de uma dívida. Esses dias eu machuquei o pé, cara. Tô com o tornozelo aqui inchado. Tô andando, tá tudo bem, tô conseguindo fazer meus atendimentos, tô conseguindo trabalhar. Graças a Deus tô conseguindo trabalhar. Mas eu poderia estar praguejando, eu poderia estar achando ruim. Mas não. Eu agradeci a Deus por isso. Mais uma vez, quitação de alguma dívida. Eu quero estar nessa terra, eu quero estar nesse mundo para quitar tudo aquilo que eu tenho de dívida aqui no mundo. Tudo aquilo que a gente planta hoje, tudo aquilo que a gente planta aqui na terra, a gente vai colher aqui, pessoal, a gente tem que entender isso. E o quanto mais rápido a gente colher as cagadas e as burrices que a gente fez, mais rápido vamos colher as bênçãos e as maravilhas que Deus tem para a nossa vida. Devemos entender que Deus não coloca vinho novo em odre velho. O que é isso, vinho novo em odre velho? Você compra uma camisa nova. Você vai colocar ela no mesmo lugar que você colocava a camisa suja? Você compra um alimento novo. Aí você tem as vasilhas lá de alimento. Você simplesmente vai colocar lá? Não, cara, você vai lavar. Você vai limpar a vasilha. Você colocar o alimento novo. É assim que Deus faz a nossa vida. Toda vez, entenda, toda vez que você entregar a sua vida na mão de Deus, na mão de Jesus, quando você entende que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, você entrega a sua vida na mão de Deus, intermédio de Jesus, Deus ele começa a limpar tudo aquilo de errado que você estava fazendo. Tudo aquilo de ruim ele começa a limpar. Por quê? Ele quer colocar algo novo na sua vida. Ele quer colocar algo novo na minha vida. Cara, um relato pessoal. Eu estou com 30 anos, mas eu conheci Jesus de verdade aos 27 anos. Sim, cresci em uma família cristã. Cresci em um berço cristão. Mas até então eu entendia quem era o Jesus da minha mãe, eu entendia quem era o Jesus dos pastores que pregavam para mim, da minha avó. E esse fato não me fez me desviar da igreja, não me fez sair por um tempo da igreja. Só que com 27 anos eu decidi pegar a Bíblia, entender quem que é Jesus, entender quem foi Jesus. E aí eu descobri essa força maravilhosa, eu descobri essa força tremenda, que até hoje tem mudado a minha vida, que até hoje tem me dado exemplos. A partir do momento que entregamos a nossa vida para Deus, Ele vai começar a fazer uma limpeza de tudo aquilo que não provém dEle, tudo aquilo que não é bom, para colocar a gente no caminho bom, para colocar uma bênção melhor, para colocar um vinho novo sobre mim e sobre você. Mas para que isso aconteça, eu preciso querer. Eu preciso entender que Jesus é o único e suficiente Salvador da minha vida. A continuação desse versículo, creio eu, que é uma das mais importantes na vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. É Jesus falando pra gente. Uma coisa era eu escutar muito isso. Minha mãe sempre falava comigo, Jesus é o caminho, Jesus é o caminho. Só que uma coisa é minha mãe falar. Outra coisa é eu ler e entender quem foi Jesus. E a partir do momento que eu entendi quem era Jesus, olha só que eu nem estou falando de Deus, estou falando de Jesus. A partir do momento que eu entendi quem era Jesus e tudo aquilo que ele tinha feito, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele faz na minha vida, eu comecei a ter uma caminhada com mais alegria. Comecei a ter uma caminhada mais feliz. Vem a dificuldade, eu agradeço hoje. Ao invés de eu ficar reclamando
Eu agradeço pela dificuldade. Eu agradeço pelo momento que eu estou passando. Eu até falo, Deus, aí, tá difícil, preciso resolver isso. Mas eu sei que tá nas mãos do Senhor. Então eu fico tranquilo. Eu não fico com aquela apreensão, apreensivo, sabe? Nossa, eu preciso resolver isso, eu preciso fazer aquilo, e tem que ser agora, e se não fizer, e vai acontecer isso, e vai, não, calma, tempo. Quando a gente entende a história de Jesus, eu acho engraçado, eu vou falar dessa forma assim, eu acho engraçado que toda dificuldade que Jesus teve, olha só o exemplo, toda dificuldade que Jesus teve, ele estava tranquilo, cara, ele estava manso. Um exemplo que a gente tem é quando ele estava no barco, tempestade lá fora, quebrando pau, ondas, e os discípulos todos nervosos, meu Deus, nossa, vamos morrer. E cara, Jesus lá no barco, lá embaixo, lá dormindo tranquilamente. Mas por que tranquilamente? Cara, a vida de Jesus, ele mesmo deixou o exemplo pra gente de que a minha vida tá entregue a Deus. O que acontecer comigo aqui, cara, não me interessa. A minha vida tá entregue a Deus. Eu só comecei a entender mais sobre a minha vida aqui na Terra a partir do momento que eu comecei a ler isso. E eu comecei a ler, tá? Como eu falei, uma coisa era o que minha mãe falava comigo. Uma coisa era o que os pastores pregavam para mim. Agora outra coisa é eu ler, meditar, entender quem foi Jesus, quem é Jesus e o que ele faz na minha vida. E eu fico alegre em poder falar sobre ele. Fico feliz em poder falar sobre ele, porque ele é o único caminho, velho. A palavra dele já é bem clara, ele é o único caminho. Se a gente... Dificuldade a gente vai ter, eu já quero deixar bem claro aqui pra você. Se você quer uma vida sem dificuldade, se você quer uma vida sem lutas, morre. É engraçado falar assim, mas morre. Porque ele já deixou bem claro que no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo porque eu venci o mundo. É como eu falei com vocês um pouco lá no início do vídeo. A gente vai ter dificuldade, a gente vai ter aflição. Só que quando a gente entende quem é Jesus e os feitos dele na nossa vida, quando eu entendo quem é Jesus e os feitos dele na minha vida, eu posso ficar tranquilo, cara. A minha caminhada vai ser melhor. As dificuldades vão vir e eu vou agradecer. As dificuldades vão vir e eu vou estar feliz por isso. Todas as vezes que a gente reclama de alguma coisa, todas as vezes que a gente reclama de algo, a gente puxa algo pior ainda. O que é passado para nós? Reclamar. O que foi ensinado para nós? Reclamar. A vida é dura, a vida é difícil. Isso está acontecendo. Toda vez que a gente reclama, repara para você ver o que eu vou te falar isso e reflita na sua vida. Toda vez que você e eu já reclamamos, sempre vê alguma coisa pior. É aquela famosa frase, aquele famoso dito, não tem como ficar pior. Aí vai acontecer uma coisa e pá, fica pior. Viu? Agora imagina, na dificuldade, você colocar Jesus na frente. Você falar, Deus, eu estou passando por isso. Mas eu creio que é o Senhor querendo trabalhar na minha vida. Eu creio que é o Senhor querendo tratar o meu caráter. Olha só como já muda, como a gente já fica feliz. Ou seja, vai parecer um pouco grosso que eu vou falar. Sim, mas é nós jogarmos a responsabilidade para Deus. No sentido de que, Deus, a minha vida está nas suas mãos. E deixar, cara.
E deixa. Vai acontecer dificuldade? Vai. Vai acontecer momentos que você vai se chatear? Vai. Mas deixa. O conselho que eu te dou hoje, o conselho que eu dou para você, deixa Deus guiar a sua vida. Entregue a sua vida na mão de Deus. Que aí você vai ver as coisas acontecendo na sua vida de uma ótica totalmente diferente. Hoje eu vejo toda dificuldade numa ótica diferente. Fico nervoso, às vezes, sim. Fico irritado, sim. Mas ao invés de eu falar, eu me calo e fico tranquilo. E simplesmente agradeço. Porque uma das coisas que eu reparei também, toda dificuldade mínima que seja, que teve, eu fiquei calado, agradeci e pus na mão de Deus, depois veio uma vitória. Toda dificuldade que eu agradeci, que eu fiquei calado e que eu pus na mão de Deus, consequentemente, após uns dias, após algumas semanas, veio uma vitória. Então, entenda quem é Jesus. Por experiência própria. Tenho 3 anos. Estou com 30. Até então eu sabia quem era o Deus da minha mãe, quem era o Jesus. Minha mãe tanto falava. Hoje eu sei quem é Jesus na minha vida. Hoje eu tenho uma ótica de quem é Jesus. Eu decidi conhecer Jesus. A partir do momento que eu decidi conhecer Ele, a minha vida teve dificuldades, na minha vida teve lutas, mas foi uma maravilha, porque eu tinha aonde me apoiar. O conselho que eu dou para você hoje: procure entender quem é Jesus. Procure conhecer Jesus. Ah, Igor, mas eu não gosto de ler a Bíblia, eu não acredito na Bíblia. Cara, eu tô falando para você simplesmente ler a biografia de Jesus e entender quem é Jesus. Porque se mudou a minha vida, cara, que hora que eu não sou ninguém, quem sou eu? Se mudou a minha vida, como é que não vai mudar a vida de uma pessoa maravilhosa que é você? Então entenda, conheça Jesus. Quer uma dica de livro? Mateus. Só ele. Não precisa ler mais nada. Leia o livro de Mateus. Está na Bíblia, está no nosso manual. Apenas ele. Mas leia, para querer entender quem foi Jesus. Pessoal, brigadão por chegar até aqui. Tenho alguns recadinhos. Eu comecei uma série nova no Instagram, tá? Todos os dias, às 5h55, nós vamos estar lendo sobre o nosso manual de vida, que é o livro de Provérbios. Então, todos os dias, às 5h55, eu vou estar meditando sobre eles e conversando com vocês, tá bom? Lá no Instagram, eu vou estar deixando aqui. E eu vou começar agora algumas séries. Segundo recado, eu vou começar algumas séries agora aqui no YouTube, mas para aumentar o nosso conhecimento sobre a Bíblia, o nosso conhecimento sobre Jesus, porque falar dele é bom e semear a palavra dele é bom também. Desejo a você muita paz e muita prosperidade nesse ano de 2023 para você e para sua família, tá? E até o próximo vídeo, pessoal.